Olá, meu nome é Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai falar um pouco sobre ajuste de curva, como fazer e algumas noções de análise de erros, ou seja, o que a gente vai fazer com essa nossa curva, com esse nosso modelo. De novo, analogamente ao que a gente trabalhou na última apresentação, essa apresentação mais focada em ser mais acessível do que conceitualista. Então a gente vai trazer algumas reflexões aqui para o melhor entendimento do processo de modelagem em si, do que ficar definindo conceitos, pontuando coisas que vão ser estritamente corretas, mas que talvez não agreguem tanto para os nossos trabalhos e para as nossas vidas, certo? E aí o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver para que a gente vai utilizar essa ferramenta, a gente vai ver como e a gente vai ver o que a gente vai fazer depois disso. Porque não vai nos adiantar simplesmente ter uma curva ajustada, uma regressão feita aos nossos parâmetros, aos nossos modelos, e não saber como trabalhar em cima deles. Mas o que é o modelo? O que é a modelagem? O que é um ajuste de curva? Normalmente, a gente trabalha o modelo como uma representação matemática, física, empírica ou fenomenológica de algum evento, de algum fenômeno, de alguma grandeza. Eu mesmo utilizo muito esse conceito. Vocês puderam até ver no vídeo aí de simulação, parte um. Quem não conferiu ainda, vai lá conferir, tá legal o material. Mas hoje eu quero trazer um foco diferente. Um foco diferente, algo pra gente refletir. Os modelos vão ser como uma corda unindo o esforço experimental a um tratamento matemático e estatístico que vai possibilitar que a gente tenha uma certa preditividade no trabalho que a gente está desenvolvendo. Ou seja, a gente não vai só ajustar uma curva ou propor um outro modelo, uma rede neural, um SAFT, porque a gente só quer ver números bonitinhos. A gente quer inserir um grau de preditividade no sistema, para que no futuro a gente não tenha que sempre estar fazendo experimento para pegar os dados ou as propriedades naquele intervalo daquele sistema. Logicamente, essa preditividade vai ser inserida em maior ou menor grau. E isso é um balanço que a gente vai fazer com a definição de quanto de empirismo a gente vai ter na criação desse modelo e quanto de preditividade. Logicamente, quanto mais empirismo, menos preditividade. Por outro lado, modelos empíricos, como eles têm muita influência dos dados, você fornece dados para o seu modelo, esses modelos empíricos vão tender a te dar melhores predições, justamente por ter tanta informação experimental. Os modelos preditivos, por outro lado, vão tender a te dar predições menos precisas, mas você vai precisar de menos informação para utilizá-los. Normalmente se trabalha classificando o modelo empírico, preditivo ou semi-preditivo. Eu prefiro trabalhar, e aí é uma preferência minha, mas talvez vocês também gostem desse conceito. Eu prefiro trabalhar não considerando empírico, preditivo ou semi-preditivo, mas quanto de preditividade a gente vai ter? Muito, pouco, médio, certo? Porque alguns modelos vão ter, quer dizer, praticamente todos os modelos vão ter um certo nível de empirismo, um certo nível de preditividade. Então aí fica a critério de vocês se vocês preferem essa separação mais discreta ou mais contínua, por assim dizer. E aí, digamos que eu queira utilizar um modelo empírico, que é talvez o mais simples de a gente entender. A gente tem um conjunto de dados, digamos, pegar uma coisa bem do nosso cotidiano lá do laboratório. A gente tem dados de viscosidade em função de temperatura e composição.
Então, você tem essas informações que são experimentais, mas e aí? Se você quiser saber a viscosidade do seu líquido em uma temperatura e uma composição que não sejam as que você mediu, você vai ter que fazer uma medição toda vez que você quiser saber essa informação? Não necessariamente. Você pode utilizar os dados que você já tem para ajustar uma superfície a esses dados. É um trabalho um pouco semelhante ao que muitos de nós vemos na graduação, quando a gente faz trabalho lá de Física 1, a gente mede a deformação da mola e a força. E aí a gente bota no gráfico e aí ajusta uma reta no Excel mesmo e aí acha o R quadrado da reta. É algo bastante semelhante, só que em vez de a gente ajustar uma reta, a gente vai estar ajustando a superfície. Em vez de estar trabalhando com y em função de x, a gente vai estar trabalhando com z em função de y e x, ou até com mais dimensões. Então vamos abrir aqui o MATLAB. Já deixei aqui cadastrado para adiantar ao nosso lado as nossas variáveis x, y e z, que não importam aqui quem sejam. Eu dei exemplo da viscosidade, mas aqui não é o caso, então é um conjunto qualquer, x, y e z. Notem que aqui o MATLAB ele tem alguns aplicativos. Essa não é a versão base dos aplicativos. Aqui cada aplicativo desse é um toolbox. E esses toolbox não vem com a versão base. Tem a versão completa, tem a versão que você pega o toolbox separadamente. Então o que a gente vai usar é esse Curve Fitting. É importante a gente comentar também que cada um desses toolboxes eles são uma versão simplificada do que você pode programar aqui na Command Window. Mas aí a gente entra na questão de ter que saber uma linguagem de programação, ter que saber os comandos do MATLAB, e isso a gente pode deixar para uma outra apresentação, se for do interesse de vocês. A gente pode fazer alguma coisa de introdução à lógica de programação, mas não é o caso aqui. Então, esses toolboxes eles fornecem uma interface muito mais amigável, embora limitada. Mas como normalmente os ajustes de curva que a gente está interessado para ajustar propriedades, eles são mais simples, é possível que a gente faça aqui, certo? Então a gente abriu aqui, a gente escolhe aqui nossa equação que a gente vai ajustar. Então a gente tem aqui uma interpolação, que seria interpolação simples, lowest, não sei exatamente o que é, mas pelo que eu investiguei aqui também é algum tipo de interpolação. Então a interpolação em si não é de nosso interesse aqui, já que a gente quer ajustar uma curva e não interpolar. Então vamos começar aqui com polinomial. A gente pode selecionar aqui os graus do polinômio x, tanto com relação a x quanto em relação a y. E aqui a gente vai escolher o que vai no nosso eixo x e no nosso eixo y. Aqui, como eu nomeei as variáveis x, y e z já para facilitar, já fica bem óbvio, mas se você tivesse colocado A, B e C, ia aparecer aqui A, B e C, e aí você selecionaria. Então vamos colocar aqui um plano y, x, y, né? Gerando uma resposta z, ó. Uma variável dependente z. E aí, se eu tivesse aqui A, B e C, desse lado aqui ele se refere como x e y sempre, tá? Então é como se você trocasse seu A e B pelos seus x e y. E aí vocês veem que automaticamente ele já ajustou a superfície baseado no polinômio que você deu. Qual é o polinômio que você deu? Polinômio com grau máximo x de x1 e o grau máximo de y1. Então aqui nos resultados ele vai te dar tanto a forma funcional da superfície que você está ajustando, ou seja, P00 mais P10 vezes x,
mais P01 vezes Y. Notem que quando a gente está trabalhando com equações, com modelos, normalmente a gente sabe os coeficientes, sabe os P's, e tem que inserir o x e o y. Neste caso aqui, o que a gente quer saber são os P's, porque os P's que vão dar a forma do nosso, a forma final da nossa superfície. Então aqui ele vai ajustar de forma a minimizar os erros de predição do nosso modelo, e aí ele já dá aqui pronto os nossos coeficientes: P00, P10, P01 e os intervalos de confiança. Então, qual vai ser a nossa forma final da nossa curva ajustada? Vai ser z igual a 1,141 mais 0,1079 vezes x menos 0,0007757 vezes y. Claro, isso sem a gente estar aqui se preocupando ainda com incerteza experimental ou qualquer tipo de erro, tá? Mas vocês podem ver também que a gente considerou um polinômio, mas a gente não considerou as interações x e y, e isso pode ser necessário em alguns momentos, em algumas superfícies. Sempre que eu quiser utilizar uma equação que não seja necessariamente polinomial, eu posso vir aqui, Custom Equation, para customizar uma equação. Aqui ele já dá uma equação base, como exemplo, e aí vocês podem ver que não é qualquer forma funcional que vai ajustar bem os seus dados. Então essa escolha tem que ser feita de forma criteriosa. E como é que se faz isso? Normalmente, revisando a literatura, ver quem já fez, quem propôs o que. Existe uma série de formas funcionais de ajuste de superfície, a equação de Redlich-Kister, Redlich-Meyer, Guggenheim e por aí vai. Então isso aí vai depender muito de você fazer essa escolha da forma mais adequada, tá? Mas como justamente a gente já viu aqui que não se ajusta bem, e isso sem a gente precisar nem ir para a parte dos erros, tá? É só olhar, né? É bem imediato, bem óbvio. Então vamos propor aqui outra forma funcional. Vamos colocar um polinômio, mas propondo já algumas interações, alguns termos x, y, e ver o que acontece. Vou colocar aqui meu a vezes x, mais b vezes y. Colocar um termo independente também, sei lá, w. Aí vocês vão vendo que ele já vai ajustando automaticamente e dando a avaliação de erros aqui embaixo. Só tomem cuidado que esse RMSE aqui, a gente vai falar um pouco mais pra frente do que é o RMSE. Esse RMSE não é o RMSE que a gente vê por aí, que a gente está acostumado a ver em trabalho, que a gente está acostumado a usar para os nossos trabalhos. Esse é um RMSE diferente e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Então a gente pode ir seguindo, adicionando aqui nossos parâmetros, x ao quadrado. Vocês vão vendo que ele já vai atualizando e vai tendendo a melhorar, certo? Já tinha feito aqui um polinômio já um pouquinho maior, não necessariamente o melhor para ajustar, mas só um exemplo para vocês verem. Aí a gente pode ver aqui, tem alguns desvios significativos, inclusive me parece que até que o nosso, vou botar aqui o nosso W, parece até que nossos erros aumentaram, ou seja, o W, esse nosso termo independente, ele se mostrou bastante significativo, subiu bastante aí nosso ajuste e diminuiu os erros. Aqui saiu, nosso R quadrado sai de 99 para 96 se a gente tirar esse termo independente. Então vocês já vão vendo aí que essa escolha
forma funcional, tem que ser feita de uma forma bastante criteriosa, para primeiro para ajustar bem e segundo para não incorrer em uma série de erros que a gente vai ver agora. Digamos que pronto, sei lá, isso aqui me parece bom. Vou botar aqui o W para também não ficar tão absurdo, né? Não ter que convencer vocês de que isso tá bom. Pronto. Agora digamos que isso pra mim ficou bom, ajustou bem pro que eu quero. Vou seguir com o meu trabalho. Aí a gente já tem aqui todos os coeficientes. Notem que eu pulei o I e o J porque no MATLAB eles são números complexos. Já tenho meus coeficientes, então quando eu substituir os coeficientes aqui no modelo, eu tenho a minha curva ajustada. O que significa que eu tenho um modelo, uma equação empírica para me fornecer predições. Mas e aí? Tenho o modelo pronto. O que eu faço? Quando a gente fala da proposição de um modelo, é sempre interessante a gente ter uma noção dos erros envolvidos. É sempre a gente saber, ou pelo menos imaginar, o quanto a gente vai estar errando ao utilizar esse modelo. Afinal, como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, a proposição de modelos vai gerar erros com relação aos dados experimentais. Seja porque a própria medição experimental tem os seus erros inerentes, ou seja, pelos erros envolvidos na concepção do modelo. A gente tem aí essas duas pontas que vão fazer os experimentos e os modelos discordarem. E aí como é que a gente vai avaliar isso? Novamente, isso vai depender de uma seleção criteriosa de qual grandeza você vai utilizar para quantificar esses erros. E aí muito disso vem de experiência, vem de definição. Então a gente vai passar por algumas dessas grandezas, dessas equações propostas. Aqui está repetido, esqueci de tirar, mas é a mesma coisa, tá? A gente tem aqui o Average Absolute Relative Deviation. Então a gente tem T é o nosso valor experimental, nosso target, nosso alvo que a gente gostaria de alcançar com o nosso modelo, já que o nosso objetivo é que a nossa saída alcance os alvos, ou seja, os dados experimentais. Nem sempre, a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente aí, mas no geral é isso. E aqui a gente tem esse porcentagem ARD vai dar pra gente uma medida relativa ao nosso alvo. Então a saída menos o alvo dividido pelo alvo vezes 100. Ou seja, ele vai ser uma medida bastante intuitiva para quando a gente quiser mostrar de uma forma assim simplista, de uma forma bem leve e bem significativa, quanto é que nosso erro tá errando, quanto nosso modelo está errando. Se eu mostrar para qualquer pessoa que não entende nada de modelagem, eu mostrar, olha, meu modelo teve um erro de 5%, um erro médio de 5%. Essa pessoa vai saber o que você está querendo falar. Ela vai pelo menos ter uma noção de quão bom é o seu modelo. Coisa que outras dessas grandezas aqui não tem tanta essa intuitividade, mas eles podem carregar certas informações que sejam relevantes pra gente. Por exemplo, se a gente parte pro percent average relative deviation, a gente já não considera mais o erro absoluto. A gente considera o valor cru dele. Mas não vamos decorar o que cada uma dessas coisas é. Vamos tentar entender a lógica por trás e no que isso implica. Quando eu deixo de considerar o módulo desse erro
relativo, significa que eu posso ter valores negativos. Aqui faltou um somatório, mas tem um somatório aqui, tá? Quando a gente deixa de considerar que todos os erros vão ser o módulo, ou seja, todas essas parcelas vão ser positivas, a gente aceita que parcelas desse somatório vão poder ser negativas. E quando a gente realizar esse somatório, significa que os erros positivos e os erros negativos vão acabar se balanceando, certo? O que significa, em última análise, que eu estou reduzindo o valor do meu erro. Por outro lado, como os erros negativos e os erros positivos vão estar se balanceando e talvez até se cancelando, eu posso utilizar essa grandeza como uma medida de quão perto, na média, eu fiquei desse zero. Ou seja, se o meu modelo está fornecendo predições igualmente erradas para cima e erradas para baixo. A gente ainda vai ver também por que isso é importante. Mas é importante que, quando possível, meu modelo não apenas erre para cima, sempre dizendo que o meu valor é maior do que ele realmente é, ou para baixo, dizendo que ele é sempre menor do que ele é. E aí, a gente, em algumas apresentações, a gente tem isso aqui invertido, tá? Mas aí fica aí de preferência de cada um. A gente tem também aqui o erro quadrático médio, que vai elevar o nosso erro ao quadrado. Então, novamente, não vamos decorar, vamos tentar entender o que isso significa. Se eu tenho um erro grande, digamos 10%, minha propriedade é 100 e eu predisse 110. Eu vou ter aí um erro de 10% se a gente considerar aqui o ARD. Mas, se a gente considerar o MSE, quanto é que vai ser? Vai ser 100. Por outro lado, se eu tiver predito 100,1, quanto é que vai ser o MSE? 0,1 ao quadrado. 0,01. Ou seja, a gente consegue ver, através desse exemplo, que o MSE ele dá um peso maior para os erros que são muito grandes. E ele dá um peso menor para os erros que são muito pequenos. Aqui tem o nosso bom e velho amigo R quadrado, que vai... Aí eu vou deixar mais para os estatísticos, já vai ser uma definição um pouco mais aprofundada, mas é basicamente quanto da variância dos dados o seu modelo consegue explicar. E justamente por conta desse MSE dar um peso maior para os erros maiores e um peso menor para os erros menores, e pela própria natureza da equação, pode ser que ele não tenha, por exemplo, tanto significado intuitivo quanto o ARD. Se eu chegar para você e te disser que o meu MSE foi de 10, isso não vai te dizer muita coisa. Principalmente pelo fato de que, como eu não estou dividindo ele pelo meu alvo, significa que a magnitude da minha grandeza vai importar. Então, se eu estou medindo, por exemplo, uma velocidade do som, a gente está trabalhando com a propriedade que é da ordem de 1000, 1500 metros por segundo. Se a gente trabalhar com a viscosidade, a gente está trabalhando em milipascal por segundo. A gente vai trabalhar com talvez de 1 até 20 mil, sabe?
Então, mas por outro lado, se eu for trabalhar com a massa específica, a gente vai estar ali 0,9, 1,1. Então, o significado do MSE, o valor dele, vai depender muito dessa propriedade, porque aí se eu tenho, no caso da viscosidade, eu tenho 10 mil, e aí eu tenho um modelo que prediga 10.100, esse modelo nem é tão ruim, mas na hora que eu elevar 100 ao quadrado, olha aí o problema. Percebem? Para corrigir isso, que surge o RMSE, que é basicamente a raiz do MSE, mas que ainda segue dando pesos diferentes às predições que sejam muito ruins e que sejam muito boas, tá? Aí a gente tem também o erro máximo, que é uma grandeza que muitas vezes a gente ignora, mas que é importante, porque a gente pode, talvez, como já aconteceu e como a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem alguns casos em que o seu erro médio vai ser de 4%, mas seu erro máximo pode ser 300%, 500%, 700%, sabe? Então isso é relevante. Isso é relevante porque a gente vai saber o risco que a gente está correndo. Deixa eu só ver se ainda está gravando ou se eu estou falando besteira aqui sozinho. Não, ainda tá. Ufa. A gente também pode fazer a soma dos sinais, então tudo que for positivo vai ser mais 1, tudo que for negativo vai ser menos 1. E isso vai dar uma noção mais ou menos similar ao nosso ARD, só que sem colocar na conta a magnitude desses erros, então vai ser só se foi positivo ou negativo, para a gente ter uma noção se a gente está sobreestimando ou subestimando os erros. E a gente vai ter um R quadrado ajustado, que vai ser basicamente o R quadrado ajustado pelo número de pela quantidade de dados experimentais que você vai estar utilizando para evitar que o modelo acabe ficando tendencioso por excesso de dados, tá? E aí, por que eu disse para tomar cuidado com o RMSE lá do MATLAB? Esse é o RMSE tradicional, tá? O RMSE do MATLAB vai ser também um RMSE ajustado pelo número de parâmetros que você vai estar usando, pelos graus de liberdade. Então ele vai julgar que quanto mais parâmetros você está colocando, mais você está influenciando o seu modelo a ser bom, você vai estar sobreajustando o seu modelo, e aí é como se ele desse um peso negativo a isso para compensar os parâmetros que você está adicionando, certo? Mas aí gerei o modelo, quantifiquei os erros. Eu posso só ajustar o que vai ser que vai representar muito bem os meus dados experimentais? Não, nem sempre. Por quê? Quando a gente está tratando com qualquer tipo de modelagem, geralmente o nosso interesse é descrever uma relação fundamental entre duas propriedades. Ou seja, duas ou mais, certo? Ou seja, como a massa específica varia com a temperatura e com a composição, como a velocidade do som varia com a temperatura e a posição, quanto você vai emagrecer com relação às coisas que você ingere e o exercício que você faz, quanto vocês vão cansar por quilômetro que vocês correrem, e por aí vai, certo? Qualquer coisa nesse sentido é válida aqui para a gente entender. Então, imaginem que a nossa relação fundamental entre o nosso x e o nosso y é essa curva aqui em preto. Imaginem, logicamente não é, porque eu fiz isso aqui no Paint hoje de manhã e eu não sou nenhum astro do Paint, mas imaginem, certo? Alguém tem algum problema em conseguir imaginar que isso é a relação fundamental que representa os pontos? Como ninguém respondeu que não, vou imaginar que vocês estão de boa e vou continuar.
Se eu tenho aqui minha relação fundamental, fui lá, medi no aparelho, obtive esses pontos, os meus pontos experimentais. E aí, claro, eu vou ter erros nos experimentos, que são representados justamente por essa variação aqui, por essa diferença aqui. Se eu simplesmente ajusto um modelo qualquer, ou o modelo que simplesmente se adequa melhor aos pontos, eu posso simplesmente colocar um polinômio de um grau elevado, que vai ter muitos parâmetros e, portanto, o ajuste aos meus dados vai ser muito competente, mas que logicamente não vai estar representando a minha relação fundamental, que é o nosso interesse primário, representar a relação fundamental. Então, a gente, logicamente, não é aqui essa curva a relação fundamental, mas serve didaticamente para a gente entender. Por quê? Se vocês esqueçam todas as curvas agora, olhem só os pontos. Vocês acham que a nossa relação fundamental é próxima dessa curva azul? Não é. Não é. Então, se a gente na verdade quer inserir uma certa preditividade, a gente quer saber o que está acontecendo de verdade nesse meio do caminho aqui. Ou nesse meio do caminho aqui. Nesse meio do caminho aqui. Nesse meio do caminho. A gente quer sempre estar entendendo o que está acontecendo nesses meios termos. E aí, quando eu simplesmente ajusto um modelo que vai reduzir meu erro, que vai jogar meu erro lá para perto de zero, isso aqui pode acontecer, justamente pelo o excesso de parâmetros. E isso aqui matou o meu objetivo primário. Você não vai ter a informação que você quer, tá? E pior ainda, você não vai ter a informação que você quer, mas você acha que seu erro é quase zero, quando na verdade não é. E aí entra uma coisa que é muito importante, que é a presença de um conjunto de validação. Ou seja, em vez de você utilizar todos esses pontos para construir o seu modelo, você separa uma certa porcentagem deles, não coloca no modelo e utiliza eles para avaliar como está a predição do seu modelo para dados que não foram utilizados na sua construção, para saber a capacidade de generalização do seu modelo, ou seja, quanto ele consegue predizer dados que não foram utilizados na sua própria construção, dados nunca antes vistos ou conhecidos, certo? E aí, depois de ter validado, depois de ter construído o modelo todo bonitinho, quantificado os erros, uma coisa muito interessante da gente fazer é uma análise de dispersão. Por quê? Às vezes, na concepção do modelo, ou até pela natureza do conjunto de dados, a gente pode incorrer em certas tendências na construção do modelo. Como dito anteriormente, a gente pode estar propondo um modelo, uma curva ou o que quer que seja, uma simulação. A gente pode estar propondo essas ferramentas de uma forma em que elas tenham uma tendência a predizer valores que sejam sempre mais altos do que o experimental, do que o nosso alvo, ou que sejam sempre mais baixos, ou que eles aumentem de acordo com o aumento do nosso alvo, ou que eles diminuam com o aumento do nosso alvo. São vários exemplos de tendências que a gente pode acabar presenciando. O ideal é que o nosso modelo seja o mais imparcial que a gente consiga. Aqui na figura A gente tem um modelo em que o erro médio dele não é tão grande. Não me lembro de cabeça, mas talvez 10, 20% no máximo. Por quê? Porque a gente tem um excesso de pontos aqui, virtualmente zero, mas a gente tem alguns pontos aqui, 2.500%, tá? Então, por que é importante a gente fazer uma análise do erro máximo? Para verificar esse tipo de coisa. Por que é importante a gente fazer uma análise de dispersão? Para a gente verificar esse tipo de coisa. Na verdade,
a seleção criteriosa das grandezas que você vai utilizar para analisar seus erros não é a seleção de uma dessas grandezas, é uma associação dessas quantificações. Cada uma delas vai te dar uma informação pertinente e a associação delas vai ser uma ferramenta muito mais poderosa do que individualmente. Agora, tão importante quanto essa noção de que a gente tem uma média de entre 5 e 20%, mais erros máximos de 2.500%, é a noção igualmente importante de que esses erros crescem quando a gente diminui a nossa variável alvo, ou seja, nossos dados experimentais. Quando a gente está diminuindo aqui a viscosidade, a gente está aqui aumentando nossa predição do erro, quer dizer, nosso erro da predição. E essa análise de tendência deve ser feita tanto considerando ao redor do eixo, ou seja, os seus erros devem estar distribuídos devem estar igualmente distribuídos ao redor do eixo, mas também ao longo do eixo. Ou seja, vamos avaliar se há tendências para mais e para menos e tendências com o aumento do nosso alvo, tá? Aqui, só a título de curiosidade e também, logicamente, a gente não vai conseguir ter essa dispersão se a gente utilizar o AARD, porque o AARD é absoluto, então a gente usa aqui o relativo puro, tá? Já aqui, a gente vê que a gente ainda encontra um certo nível de tendência a ter predições muito mais altas quando a gente diminui a viscosidade, mas já é um pouco melhor do que isso aqui. A gente vê que existe uma certa organização em ser ruim. Aqui já é um pouco mais desorganizado. Por outro lado, o que é mais próximo do ideal? A gente ter um comportamento como esse. A gente pode ver que quando aumenta a nossa propriedade, que aqui no caso é velocidade do som, quando a gente aumenta aqui a propriedade, a gente não vê erros aumentando sistematicamente. E a gente vê que, olhando aqui a simetria em cima e embaixo, a gente também não consegue ver alguma coisa sistemática nesse sentido. Idem para o segundo gráfico. Esse material, momento do Jabá 1, esse material vocês podem ver aqui nesse artigo que a gente fez sobre redes neurais. Porém, é uma observação que eu devia ter feito aqui aqui na capacidade de generalização. Tomem cuidado com essa questão da sobreparametrização, porque existem alguns métodos e alguns modelos que já foram especialmente projetados para serem sobreparametrizados e que já tomaram as medidas necessárias para neutralizar a perda na capacidade de generalização. Como, por exemplo, é o caso das redes neurais. Caso você não saiba o que é uma rede neural, a gente tem um vídeo explicando, tá muito legal o vídeo no canal Redes Neurais, uma introdução não tão breve. Não se esqueçam de conferir lá. Outra coisa muito interessante da gente fazer é esse gráfico de correlação. Ou seja, a gente vai mostrar uma regressão de como é o nosso output do modelo com relação ao alvo. Ou seja, num cenário ideal, em que a sua saída do modelo é igual ao alvo, a gente vai ter uma reta ajustada que vai ser igual a 1. Vai ser output igual a target, saída igual a alvo. Ou seja, a forma funcional vai ser de uma reta, em que O igual a 1 vezes T mais 0, certo? Ou seja, quanto mais próximo de 1 eu tiver esse coeficiente angular, melhor. Quanto mais próximo de 0 eu tiver esse coeficiente linear, melhor. E isso pode ser feito de forma qualitativa ou quantitativa.
pode ser feita, por exemplo, o cálculo do intervalo de confiança desses coeficientes. Mas aí a gente já parte muito mais para a parte estatística, não é nosso escopo aqui. Mas o interessante desse gráfico com a equação, que aí se a gente utilizar esse comando aqui do MATLAB, o plot regression, com os argumentos saída do modelo e experimental, a gente já vai ter automaticamente essa equação feita aqui. Então é interessante que a gente tenha a possibilidade de fazer essa análise gráfica, ou seja, pô, esse ponto aqui ficou bem diferente, então essa predição aqui talvez não esteja tão boa, aqui também está diferente, tem algumas predições aqui, mas a maioria está perto da reta. Então a gente tem essa análise gráfica muito bem acompanhada dessa análise da equação. Pô, meu coeficiente angular aqui está perto de 1, meu coeficiente linear aqui, considerando que eu estou trabalhando aqui a partir de 1400, meu coeficiente linear sendo 0,5, tá bom também. E isso me dá uma noção de quantas minhas predições estão se aproximando dos meus alvos de uma forma bastante intuitiva e bastante imediata. E aí, só para fechar, não coloquei aqui uma sessão de conclusão, mas deu uma vontade súbita aqui de fazer um sumáriozão. A gente viu como fazer um ajuste de curva, a gente viu a quantificação dos erros, e a gente viu principalmente que é interessante a gente fazer a associação de várias dessas técnicas para a gente entender o nosso modelo. Se a gente está propondo um modelo, por mais simples que seja, um ajuste de curva, que é bastante simples, a gente precisa entender quais os erros vão estar envolvidos. A gente vai estar precisando entender como os erros estão se comportando, não apenas quais erros são, quanto você está errando, mas como eles se comportam com o aumento da sua propriedade, se o seu modelo está superestimando a sua propriedade, se ele está subestimando, se você tem uma sistematização de erros nas predições, se você tem erros bem distribuídos, certo? Então é fundamental que quando a gente está fazendo uma proposição de modelo, a gente tenha bem embasado, tanto dentro de nós, para quando a gente for colocar no artigo, no relatório, no paper, a gente também tenha isso bem sedimentado, tá? E aí, se você chegou ao final dessa apresentação e está pensando, mas eu nunca vou trabalhar com modelagem, eu sou da experimental, fica aí a má notícia para você. Quando você mandar os seus dados para a revista, eles provavelmente, se for uma revista de grande relevância, provavelmente eles vão pedir para vocês um ajuste de curva, certo? Ou alguma outra modelagem, mas normalmente ajuste de curva, por ser bastante simples e ser empírico, tá? Então mesmo você que não quer conta com esse tipo de coisa, talvez seja interessante, se você não prestar atenção até aqui, seja importante você lá na frente talvez rever esse vídeo. Obrigado pela atenção, fico à disposição para tirar dúvidas.